News, CNN. Yuri Pita, vem pra cá e dá a manchete. A apuração é muito boa, eu deixo ela com você. Vamos lá, Dani. A Prefeitura de São Paulo decidiu que vai ter catraca livre no transporte público neste domingo. O prefeito Ricardo Nunes, depois de ouvir os seus assessores, respaldado inclusive pela decisão judicial, pela decisão do Supremo Tribunal Federal, que mostra que isso não configuraria nenhum tipo de improbidade administrativa, decidiu que o domingo vai ser de passagem grátis no ônibus. Embora o prefeito considere que, e mostrou com dados, segundo ouvi de seus aliados próximos, de que o transporte não foi um fator nem de alta nem de baixa da abstenção no primeiro turno de 2022, mas decidiu que neste domingo, diante do respaldo dado pela decisão do Supremo Tribunal Federal e ouvindo demandas aí da sociedade, decidiu que é possível sim fazer com que não haja cobrança de passagem de ônibus no domingo de eleição do segundo turno aqui na cidade de São Paulo, maior colégio eleitoral do país em termos municipais. É uma informação muito importante a que o Yuri Pita traz. Então, se você chegou agora, o prefeito de São Paulo não se posicionou na eleição nacional, mas ele apoia Tarcísio de Freitas, ou seja, ele não pode ser acusado de ser alguém anti-Bolsonaro, ao contrário, né? Ele está ajudando, inclusive, com a estrutura do MDB aqui em São Paulo, a campanha do candidato de Bolsonaro ao governo do estado. E decide aí liberar, depois de muita pressão, né, Yuri? Também, porque o Rio vai fazer, o Rio Grande do Sul, a Porto Alegre deve ter de novo. O prefeito foi pressionado nesse sentido. Belo Horizonte. Perdão? Belo Horizonte Belo também Horizonte vai adotar do Zema, quer dizer, a prefeitura, né, era de Calil. Então, BH vai ter, a gente está falando das capitais aqui, né? E agora a gente tem em São Paulo a decisão do prefeito Ricardo Nunes. Como mais ele justifica, aliados, Yuri, essa decisão? Não, é muito nesse sentido, Dani, de que não é nenhum tipo de pressão vinda da oposição, e aí é importante, você colocou isso, né? Embora, por exemplo, a candidata do MDB, Simone Tebet, esteja ao lado de Lula e esteja fazendo campanha nacional para o candidato do PT, no nível aqui do estado de São Paulo, o MDB está apoiando o Tarcísio Gomes de Freitas, candidato do Republicanos, e o prefeito Ricardo Nunes também deixou muito claro que é a favor da campanha de Tarcísio e que na posição nacional não consegue votar em Lula. E aí deixa muito claro que não é em função dessa pressão política, mas sim depois de ter o respaldo jurídico, de ter condições, inclusive orçamentárias, para fazer esse tipo de medida e nesse momento está comunicando ali todas as pessoas envolvidas no setor de transportes de que no domingo a capital paulista, os ônibus da cidade de São Paulo vão ter catraca livre e não vai ser cobrada a tarifa que aqui em São Paulo custa R$ 4,40, R$ 4,40. Se a gente for pensar, apesar... R$10, gente, para sair para votar, isso é um almoço. Dependendo da locomoção que a pessoa fizer, se não encarar a fila na hora de votar, com o bilhete único, conseguiria até ir e voltar com uma tarifa só, não precisaria pagar duas. Mas a grande questão é que é mais caro do que a justificativa de não votar. Né? Para quem não vai votar e tiver, mesmo que tiver que pagar a multa para a Justiça Eleitoral, a multa é menos do que R$ 4,00. Então, também esse aspecto financeiro acaba tendo um peso importante, mas de qualquer modo foi essa decisão do prefeito Ricardo Nunes, se reunindo com seus assessores, verificando ali ter respaldo jurídico e orçamentário para esse tipo de decisão, acabou fazendo aí o mesmo que várias outras, a maioria das capitais também decidiu para este segundo turno, que é não cobrar a passagem de ônibus no dia da votação. O Leandro Rezende vem para cá também porque ele traz os detalhes de BH, né? Então a gente tem duas grandes capitais liberando passe livre. Leandro, conta um pouco para a gente. Belo Horizonte, hoje o prefeito, né, anunciou a liberação do passe livre, reivindicando aquela decisão do Supremo Tribunal Federal que autorizou as capitais a decidirem, né, analisarem as suas condições internas e decidirem se liberam ou não o passe livre. Há de se destacar que São Paulo e Belo Horizonte são duas das capitais que não tiveram passe livre no primeiro turno. Em São Paulo, a abstenção no primeiro turno foi de 21,27%, um pouquinho acima da abstenção que a gente teve na média nacional, que foi de 20,9%. Belo Horizonte também, a gente não teve
passe livre e a cidade teve uma abstenção maior, 1% maior do que o registrado em 2018, né? Foi de quase 22% a abstenção em Belo Horizonte, né? Então são duas cidades que tiveram resultados diferentes, porque São Paulo venceu o Lula, Belo Horizonte venceu o Bolsonaro, que a abstenção foi perto ali, né? No caso, 0,5 ponto percentual de diferença, a de São Paulo e a de Belo Horizonte, mas que agora se juntam ao conjunto de capitais que vão ter passe livre nesse segundo turno, né? E essa semana começou também com vídeos, né? Tanto da campanha do Lula como do Bolsonaro sendo disparados pelas redes sociais, com foco nessa questão da abstenção, de tentar evitar que a abstenção no segundo turno seja maior do que foi no primeiro, né? Então já são essas notícias, né? Tanto a de Belo Horizonte, que o prefeito anunciou pela manhã nas redes sociais que vai ter passe livre em BH, e essa agora que o Yuri Pita nos traz, são de fato relevantes para a campanha que também começa pautada um pouco no que terminou a semana passada, né? Nessa questão da abstenção. Pita, quer fazer mais um arremate? Porque a notícia é de impacto. É isso, não, é importante porque a gente está falando da maior cidade do país, né, quase 10 milhões de eleitores, mais de 12 milhões de habitantes. É uma medida importante que é tomada aí pelo prefeito Ricardo Nunes. E, de novo, dentro desse contexto do próprio MDB nas disputas, tanto do governo do estado de São Paulo, em que apoia Tarcísio Gomes de Freitas, e que segue a neutralidade da executiva nacional do MDB. O próprio prefeito Ricardo Nunes, ele falou que não vota no PT, mas ele não chegou a fazer nenhum tipo de declaração direta em favor da reeleição do presidente Jair Bolsonaro. No caso do Tarcísio, sim, existe um apoio explícito do próprio diretório estadual do MDB, que também é presidido pelo presidente nacional Baleia Rossi. O MDB está engajado na campanha de Tarcísio pelo estado de São Paulo. Deputados federais eleitos pelo partido, prefeitos do partido, têm trabalhado pelo candidato do Republicanos aqui no estado de São Paulo, mas no âmbito nacional tem um pouco mais dessa neutralidade, é mais seguida, até porque Simone Tebet, que foi muito apoiada pelo prefeito Ricardo Nunes, ele participou de eventos com ela, de caminhadas, fez reuniões em diversas regiões da cidade com a candidata do MDB no primeiro turno à presidência. Como ela está com Lula, até por uma questão de respeito, nem ela tem feito nenhum tipo de agenda em São Paulo que possa ser confundida com o apoio a Haddad, nem ele vai fazer qualquer tipo de movimento mais forte que possa contrariar a candidata do MDB no primeiro turno. Muito bom. Meninos, muito bom. Yuri, parabéns. Furambaço, importantíssima notícia.